Salve, salve galera, eu me chamo Marcos Oliveira e esse é o Sapiens Talk, o podcast do Sapiens Colégio. Solta a vinheta. Sempre quis falar isso. Galera, neste podcast vamos tratar sobre assuntos pertinentes a atualidades, a educação, ao colégio e, claro, sempre fazendo um link a curiosidades e até mesmo a vida daqueles que estão conosco no dia a dia, que são os nossos professores. E eu tenho a honra de apresentar, neste episódio piloto, o nosso querido professor Geraldo Campos Natal, professor de matemática, 55 anos de idade, mas um jovem na educação, um cara ímpar, diferenciado e que de sala de aula já tem eu quase o dobro da minha idade, para falar a verdade. Olha lá, fazendo passar vergonha, viu? Todo tímido, coitado. Mas brincadeiras à parte, 36 anos de sala de aula. Estamos aqui com essa peça ilustre, com o maior prazer, professor Natal. Pô, eu que me sinto honrado, Marcos. Poxa vida, cara. Você não tem ideia da importância para mim estar aqui falando com você. Tá? Sério mesmo. É extremamente um prazer recebê-lo neste podcast, ainda mais sendo o nosso primeiro episódio, né? O nosso episódio piloto, na verdade, conhecido como Zero, né? E teremos aí, se Deus quiser, vários outros episódios, mas aqui escolhemos uma pessoa que topa tudo. Temos vários no colégio que eles topam toda a obra, digamos assim. Certo. E o senhor não poderia ficar de fora. Certo. Tá? Então, me conta uma coisa, professor. Nós temos aí Natal no sobrenome. Até mesmo pode parecer um pouco lógico, mas nós sabemos que tem uma história por trás. Conta um pouquinho pra gente de onde vem. Bom, meu nome é Geraldo Natal Campos, tá? E o Natal, porque eu nasci realmente dia 25 de dezembro. O cara deu conta de nascer no dia 25 de dezembro. Pois é. Mas aí o nome de guerra, Professor Natal, surgiu em Cianorte, onde eu comecei a dar aula na escola privada. E aí o meu patrão, que hoje ainda é meu patrão, há 32 anos... Tá? Esse é da velha guarda. Ele disse, cara, você não é professor Geraldo, não. É professor Natal. E pegou. E eu confesso que eu amo ser chamado de professor Natal. Está dito. Foi dito e está aí até hoje. É porque pegou. Ficou. Gente do céu. Então, Verdade. Deu conta de nascer no dia 25 de dezembro. E, claro, ser intitulado logo no início da sua carreira, digamos assim, Perfeito. Professor Natal. Perfeito. Digamos que uma época totalmente diferenciada, né? Que hoje o que nós vivemos, ainda mais o momento que estamos saindo, né? Ainda pandêmico, com as suas restrições, né? É um pouco diferenciado, mas temos aí a sua vinda para a sala de aula, que não foi ali o início, simplesmente vou ser professor. Não. De onde tirou essa ideia de entrar para a docência? Eu quero dar aula, eu quero ir para matemática, essa é a minha vida. Isso foi do dia para a noite? Ou na verdade não? Na verdade, o senhor é algo que nasceu ali com o senhor e aí no ensino médio falou, é isso mesmo que eu quero? Não, que pergunta maravilhosa, cara. Na verdade, eu sempre sonhei em ser engenheiro. Engenheiro. Mas filho de família muito pobre... Tá? Certo. Eu fui boia fria até os 19 anos, mas até chegar aos 17 eu sonhava em ser engenheiro, mas pobre, não tinha como pagar cursinho na época, o SEMI, não tinha como, certo. Era muito caro e não tinha como pagar. E aí veio a ideia de ser professor, tá? Então na prática eu não queria, tá? Eu queria ser engenheiro, mas pobre, não tinha como, não tinha outra alternativa. Certo. As circunstâncias, elas foram te acabaram, infelizmente. Guiando. Tá? Mas aí veio uma coisa que eu já nasci professor. Tá? E aí é uma história interessante. Tá? Certo. Eu sou de uma família numerosa. Meu pai teve 9 filhos. E quando eu tinha 5, 6 anos, ao ter conhecimento de números, eu usava carvão
para escrever nas paredes, dando aula para os meus irmãos. Gente, é brincadeira. Acredite se quiser. O senhor é o mais velho? Sou mais velho. É o mais velho. E eu senti um prazer enorme dando aula para os meus irmãos. Eles não entendiam nada, é fato, porque eram crianças. Mas eu já me sentia professor, cara. Então eu nasci para ser professor. E eu me sinto muito bem, cara, sendo então professor. Então estava intrínseco ali, na verdade, né? Nasci já para ser professor. À vontade, até mesmo, né, que antigamente nós tínhamos aí essa visão direito, medicina, engenharia, né? Pois claro, temos também a docência, sim, mas aí neste caso, devido às circunstâncias, o senhor pendeu para o outro lado que, querendo ou não, já estava na sua vida desde a infância. Perfeito. Né? Nasci para ser professor, tá? Essa que é a grande verdade. Hoje eu vejo, eu acho que eu seria um péssimo engenheiro. Tá? Será, professor? É sério. Eu sou apaixonado pela docência. Eu não consigo imaginar levantar e não dar aula. Não dá para imaginar, entendeu? Quando eu estou fora da sala de aula, eu adoro ensinar as pessoas. Mesmo que seja lá na roça, que é onde eu curto bastante, eu gosto de ensinar. De qualquer forma. Para ensinar. Que maravilha. É extremamente lindo ver essa sua... Na verdade, acaba sendo uma vocação, né, que o senhor nasceu com esse dom da aula. E eu sei, né, como toda a equipe, até mesmo os nossos alunos, que a distância da sala de aula, isso te faz um mal danado. E ano passado foi uma experiência assim, terrível que tivemos. Né? Mas graças a Deus, hoje o cenário mudou. E o senhor sempre soube passar por tudo isso. Né? E no seu ensino médio, então, quando chegou nesse momento que foi determinante, né, deixar essa escolha da engenharia e optar pela matemática, foi algo muito difícil para o senhor na época, porque era algo do gosto, querendo ou não, a docência estava ali no corpo, estava na massa, sim, mas nós temos aí que a primeira opção era a engenharia. Isso foi delicado para o senhor na época? Foi complicado? Como que foi? Foi porque, veja bem, Marcos, quando você faz planos, você quer concretizar aquilo que você está almejando, né? E você enfrentar que é a realidade, tá? Não tinha como fazer engenharia, tá? Na época era engenharia em escola pública ou escola privada muito caro, então não tinha como, né? E você vivenciar essa situação sabendo que não dá para encarar, porque é muito caro, ou teria que pagar semi, né, cursinho e tal, eu não tinha como. Fora da realidade. Então eu sofri, não vou negar, sofri sim. Mas depois me adaptei, comecei a acompanhar os meus professores e falei, cara, esse é o caminho. Eu acho que errando eu acertei. Errando não, né? Que na verdade não foi um erro. Perfeito. Mas essa era a sua primeira opção, perfeito, só não sabia. Pra você ter uma ideia, aos 19 anos eu comecei a dar aula e não parei mais. Então hoje eu estou com 55, são exatamente 36 anos em sala de aula, entendeu? Então é uma história e que eu não gostaria de parar tão logo, mas estamos aí na reta final. Negativo. Nós nos recusamos, tá ouvindo, né, todo mundo? Nós nos recusamos, né, a falar que o senhor está aí na sua reta final. Pelo amor de Deus, pode cortar essa fala aí. E o senhor tem muito chão pela frente aí para contribuir dentro da sala de aula, com os alunos, com toda a equipe, que para a gente é sempre um prazer estar com o senhor trabalhando ali no dia a dia. Perfeito. Mas essa caminhada aí de docência, o senhor sempre começou no ensino fundamental, foi para o ensino médio, ou já caiu de pronto no ensino médio? Perfeito. Como que aconteceu isso? A minha história é bem complicada. Tá? Sou de uma família muito pobre, tá? E o primário, na época era primário, né? Certo. Fase inicial, 4 anos lá na roça, depois 4 anos do ginásio na época. Correto. Tá? Era o chamado ginasial. Então, eu trabalhava na roça e estudava aqui na uma cidadezinha por nome de Lovat, distrito de Umuarama. Aqui do lado, né? Do lado, perfeito. Depois, ensino médio, na época era segundo grau. Então, o segundo grau foi aqui atualmente é CEPAT, antigamente era colégio estadual, tá? Terminei ali e fui para a universidade, na época faculdade, tá?
E nesse período todo, com muito sofrimento, trabalhava o dia todo e estudava. Eu comecei a estudar à noite com 13 anos de idade. Então a minha 7ª série, que hoje é o 8º, né? Já foi à noite, que eu trabalhava o dia todo, inclusive como boia fria, tá? Meu Deus do para céu. poder estudar. Essa foi a minha vida inteira. Então eu saio da roça aos 19 anos Certo. e vou dar aula, tá? Então essa foi a minha rotina. Que transição. Mas deixa eu contar uma história que eu tenho orgulho dessa história. Eu morava a aproximadamente 4,5 a 5 quilômetros da estrada, do asfalto, a PR-323. Quando chovia, eu sempre fui muito Caxias, cara. Eu não perdia aula em hipótese alguma. Forma alguma. Quantas vezes eu colocava sacolas de arroz e amarrava no sapato ali para não sujar, porque né, chovia, tava... Sim. Cara, e eu rodava isso aí a pé, entendeu? Sozinho, tá? E na hora de voltar à noite, eu descia do ônibus e descia sozinho. Muitas vezes com medo, cara. Pelo carreador, sozinho. Uma estrada, né? E depois o carreador lá do sítio. E fiz isso muitas vezes sozinho. Isso me dava muito medo. Eu passei muita dificuldade. Mas isso não tirava o seu prazer, a sua força de aprender. Jamais. De buscar o conhecimento. Jamais. Eu sempre fui um alucinado por aprendizagem. Tá? Eu sempre quis aprender. Essa é a grande verdade. Que maravilha. E eu acho engraçado, até mesmo, eu falo pela minha geração. Sim. Eu me formei em 2013. E, professor, moro praticamente dentro do colégio, né? Na quadra ao lado do colégio, então saindo de casa, 5 minutos estava dentro da sala de aula já, sem problema algum. E, poxa, dia de chuva era aquele... né? Mas, né, meus pais também, eles não tinham colher de chá e sim mandavam para o colégio, o que hoje, claro, sempre sigo sendo muito grato, né, por tudo isso. Mas era uma realidade completamente diferente. Dentro da cidade, não tinha que pegar ônibus, não tinha que acordar mais cedo, não tinha que pegar ônibus, não tinha que andar quilômetros a pé e até mesmo retornar à noite sozinho, no escuro, né, estrada e carreador. Mas, né, nós temos uma realidade ainda diferente e essa história, ela, com certeza, ela motiva demais alunos que, poxa, às vezes se encontram numa situação um pouco difícil, um pouco complicada, né, e isso, querendo ou não, desanima para o estudo, mas fortalece e mostra que sim, tem uma luz no fim do túnel e sempre é possível nós fazermos um esforço maior para alcançar o nosso objetivo, buscar os nossos resultados de vida. E é maravilhoso ver isso do senhor e eu acho que deu muito certo, viu? Não é por nada não, mas eu acredito que deu e vem dado muito certo, né? E hoje, graças a Deus, nós compartilhamos momentos bons há 4 anos. Esse é o 5º ano. Esse é o 5º ano, né, professor? No nosso ensino médio e o pré-vestibular, do qual o senhor deslancha, né, com todo carinho, né, é referência para nós, é referência para todos os alunos, para pais, não só em conteúdo, não só no aprendizado, no ensino, mas também como um homem, como um pai que muitas vezes o senhor é para todos dentro do convívio, dentro do Sapiens, dentro da sua casa, dentro de uma roda de amigos. Sim. Com certeza o nome Natal ele é sempre levado de uma boa forma e toda essa sua história com certeza resulta nisso. Marcos, eu não tenho como não confessar isso para você, cara. Quando eu pisei pela primeira vez no espaço do Sapiens, eu senti uma energia muito positiva, cara. Eu me senti acolhido, cara, em todos os sentidos. Cara, você não tem ideia da honra que eu tenho em fazer parte dessa equipe, entendeu? Brinca com isso não, professor. É muito bom, cara, você não tem ideia, é muito louco. Então, o dia que eu pisei pela primeira vez, eu falei, cara, isso aqui é a verdadeira escola. É a escola que eu sempre sonhei. Na verdade, foi um presente de Deus para mim estar aqui do lado do meu sítio, ao lado dos meus pais, entendeu? Num ambiente tão propício para aprendizagem, que é o espaço do Sapiens, entendeu? É fantástico. Sério mesmo. Na verdade, a gente faz isso com todos, professor. Não sei o que aconteceu, talvez seja algo do senhor, mas, poxa, se for algo nosso, né, do próprio colégio, do administrativo, do pedagógico e tudo mais,
A gente fica muito feliz em saber disso, porque é o nosso dia a dia, a nossa forma de trabalhar, de sempre acolher, de sempre estender a mão, de querer ajudar e trazer o melhor não só para o aluno, mas também para quem está ali do nosso lado, batalhando, né, e vestindo a camisa, e que é o que o senhor faz. Então, se ela acontece de uma forma, de algo, né, inerente à nossa vontade, né, saiba que é sincera, é de coração, sempre foi, né, mas não é nada pensado para simplesmente agradar. Não é à toa que, né, são 5 anos, é o 5º ano, e algo que é feito para agradar, simplesmente às vezes essa máscara pode cair e ficar aí pelo caminho. Né? E é difícil segurar essa peteca durante tanto tempo. Mas na verdade essa relação que nós temos, o senhor tem com todos 36 anos de sala de aula, não é nada do além, não é nada inventado. É simplesmente porque é o senhor Natal e porque nós somos, né, o Sapiens Colégio e fazemos isso com o maior prazer, que é trazer o melhor para todos nós. Maravilha. Muito bom. E professor, hoje nós lançamos no nosso Instagram uma perguntinha para os alunos. O senhor que não é das redes sociais, né? Por motivos que todos já sabem, é aquele da velha guarda, o que não tem problema algum, mas nós lançamos ali. Se vocês tivessem algo a dizer para o professor Natal, o que diriam? Né? Então nós tivemos uma chuva de comentários positivos, é óbvio, né? Com o takezinho, teve um vidinho seu, né? Que vocês diriam para tal. Então, assim, pessoal, melhor professor da vida, aula maravilhosa, passei na universidade graças a esse senhor, estenda o meu abraço a ele, inclusive o outro falando, professor, nós que somos do sítio, quando vai ter o churrascão? Lá. Então, o carinho emanado por essa molecada, por essa criançada aí, nada mais que é uma afirmação de tudo que o senhor faz e fez em sala de aula até hoje, do seu legado do Natal, né? Geral, né? Professor Natal. E como que o senhor recebe toda essa alegria, toda essa energia positiva vindo de todos os lados? Porque acredito que não seja só no Sapiens Colégio, porque é algo seu e por todo lugar que o senhor caminha, isso acontece. Perfeito. Marcos, é muito louco isso, cara. Eu tenho ouvido o tempo todo. Puxa, cara, o meu pai foi seu aluno. Isso é muito bom. E o meu pai amava as suas aulas. Marcos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E poder trazer essa energia, esse conhecimento, onde eu fui formado, né? Porque eu me formei aqui em Umuarama. Eu sou umuaramense, né? Embora parte da minha carreira foi em Cianorte, você poder contribuir aqui é maravilhoso. Então, sinceramente, ouvindo isso, claro que dá aquele friozinho, puxa vida, que responsabilidade. O meu trabalho está sendo reconhecido. Exato. Né? E você amar o que faz, acaba tendo esse retorno. E eu me sinto lisonjeado, tá? Você está diante aqui de um profissional que está muito feliz com o que faz, com o que fez, entendeu? E eu acho que ainda há alguma coisa para fazer, né? A pandemia, deixa eu aproveitar, a pandemia, o período de pandemia, que está sendo ainda, né? Certo. O começo foi muito difícil, tá? Eu vou ser bem sincero para você. Você tem que dominar a TI, né, que é o tratamento da informação. As ferramentas não foi fácil. Né? Exato. O professor tradicional, hoje você vê a meninada que já nasce botando o dedinho na tela. Exatamente. Né? E eu não. O meu primeiro contato com o computador foi depois de 30 anos praticamente. Eu tinha 30 anos, cara. Jesus. Então é muito recente. Muito diferente. Eu sofri muito. Mas graças a Deus as coisas foram acontecendo. E aí com pessoas competentes como vocês, por exemplo, que me ajudaram muito, você sabe disso. Vamos configurar o celular aqui, ver que estabilizar esse foco. É isso, cara. E aí eu me senti muito acolhido, cara. E aí hoje eu tô amando dar aula desse jeito, cara. É muito bom. O importante é o quê? Que chega o conteúdo até o aluno. Perfeito. Isso há alguns anos atrás, né, jamais aconteceria, parava todo mundo.
não retornaríamos tão cedo nesse cenário. Poxa, o ano de 2020 que nós imaginávamos ali 15 dias, um mês, na verdade ele se arrasta para mais de um ano agora, né? Um ano e meio, exatamente. E nós, em outros tempos, nós não teríamos essa oportunidade de levar o conteúdo até o aluno em casa. Claro, lembrando que nós temos hoje uma realidade diferente no Sapiens Colégio, né? Nós infelizmente temos aí espalhado pelo Brasil e pelo mundo situações diversas de pessoas que não têm internet, pessoas que têm essa dificuldade, né? Então, de não ter um computador, não ter um celular para assistir aula e não tem a internet, por exemplo. Exato. E aí nós vemos ainda assim muitos pegando o Wi-Fi, ficando na esquina, pegando o Wi-Fi de uma empresa que estava aberta simplesmente para que conseguisse ter acesso a esse conteúdo. Então, a pandemia também mostrou que, né, na minha opinião, que tem gente de muita garra, de muita força, que quer fazer a diferença e busca algo para si, né, que quer sair daquela situação que às vezes ela fica presa devido às condições, mas que aquilo ali sabe que é passageiro e que o esforço diário, o famoso tijolinho, um tijolinho por dia, é que vai fazer que no final dessa caminhada a pessoa consiga estar com a sua mansão totalmente construída, né? Perfeito. E graças a Deus nós conseguimos levar aí essa aula até nossos alunos e trabalhar ali com eles todos os conteúdos, entregando o conteúdo do ano letivo de 2020. Né? Claro que jamais equipara-se um ensino EAD, 100% EAD com presencial nessa idade, que é muito importante a socialização dos alunos, o compartilhamento de saberes deles dentro do colégio, o contato com os professores, mas ainda assim com a colaboração, inclusive, de todos vocês e o senhor, que mesmo sendo leigo, né, se intitula leigo nessa área, o senhor fez o quê, novamente? Puxou as manguinhas para cima e foi para cima. Então, é de tirar o chapéu. Por quê? Mais uma das situações que foram colocadas para o senhor não se inquietou. Né? O senhor foi para cima e resolveu. Vamos fazer uma aquisição disso, vamos trazer a internet para tal lugar, eu preciso gravar, vamos comprar um quadro, vamos isso, vamos aquilo. E até mesmo quando nós tivemos um momento mais tranquilo, né, com a certa segurança dentro do colégio, o senhor ainda se deslocava para fazer uma gravação de lá, buscando sempre o melhor para os alunos que estão em casa. Perfeito. Foi um aprendizado. A grande verdade é que nós aprendemos o tempo inteiro. Né? E o que fiquei muito feliz, eu vi histórias, por exemplo, de pais que construíram casas próximo de uma montanha, por exemplo, para poder ter sinal de internet, entendeu? Então isso é maravilhoso, as pessoas foram atrás, aí você vai dizer assim, mas houve um prejuízo enorme, né? Muitos alunos não aprenderam nada. Não é verdade, tá? Cada um correu da forma como pôde, né? Exatamente, então, exatamente. Houve crescimento, sim, sem dúvida. E a solidariedade, um ajudar o outro, literalmente, isso aconteceu. A colaboração e solidariedade, né? Perfeito. Foi reconhecer o local do outro, a situação do outro fez com que passássemos por isso, né? E estamos passando ainda todos juntos. Exatamente, exato. Professor, e para finalizar, nós sempre não, né? Isso daqui eu vou falar no episódio 20º, digamos assim, 20º episódio, né? Se Deus quiser, falando sobre... nós sempre falamos ao nosso convidado, perguntamos a ele se nós temos aí alguma frase que marcou o senhor na sua vida, que ela agregaria até hoje para todos os nossos alunos que estão nos ouvindo, até mesmo para quem não é aluno, para quem já foi, para aquele pai que o senhor deu aula lá um tempão atrás, né? E que hoje com certeza vai te ouvir com muito carinho na internet. O senhor teria alguma frase assim que é a cara do Natal? Tenho sim. Não deixar para amanhã o que deve ser feito hoje, tá? Aquilo que tem que ser feito hoje, tem que ser feito hoje, não é amanhã. Procrastinar nunca. É para fazer hoje, então vamos fazer hoje. Tá? Não deixar para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje. Maravilhoso. Tá certo? A vida é um sopro, né, professor? A vida é um sopro. Às vezes você deixa para amanhã e acaba que o amanhã não surge algo diferente. Ele não existe para você ou não existe para alguém próximo. Então a gente tem que aproveitar
um dia de cada vez, Perfeito. né? Como se fosse sempre o último. É clichê, mas na verdade acaba sendo isso mesmo. Perfeito. Pessoal, então é isso, tá? Nós agradecemos todos vocês pelo carinho, por toda a confiança depositada aqui em nós. Nós tivemos a honra, então, de ter aqui conosco o professor Natal, aqueles, né, que tiveram a oportunidade de sequer compartilhar algum momento da vida com esse homem aqui, é privilegiado. Obrigado. Privilegiado. Obrigado. Dá um show em sala de aula, dá um show em conteúdo, dá um show ética e moralmente e na vida. Né? Muito importante, o senhor agrega muito à nossa equipe em vários aspectos, inclusive no pessoal, porque é muito importante trabalhar com o senhor e a gente sabe que a cada dia pode aprender um pouquinho mais com o professor Natal de Matemática. Muito obrigado, a honra é minha, tá? Obrigado pelo convite, estou me sentindo lisonjeado, tá? Obrigado mesmo, foi uma honra falar com você. E se tudo der certo, numa próxima estaremos juntos. Estamos aqui. Obrigado. Uma salva de palmas para o professor Natal. Obrigado. Professor, forte abraço. Até mais. Obrigado. Valeu.